Prólogo. Gente, Meu ódio por ele sejam era como um bem-vindos. veneno Este áudio deslizando pode por ter minhas algumas veias, pronúncias bem erradas, lentamente, então como uma peço a compreensão compreensão de de vocês que não vocês. tinha pressa. Minha impulsividade e sede de vingança, no entanto, não eram tão sutis. Foi assim que sequer pude me ver indo tão longe. Ou perceber que estava deixando meus princípios serem enterrados junto com a garota que eu costumava ser. Você sabe. Quando faz coisas que duvida ser capaz, quando sua própria ira te assusta, quando não há controle sobre suas próprias ações, quando nada mais parece estar certo. Nesses momentos, você deveria saber que é hora de parar, e eu não parei. O ódio profundo pode ser tão poderoso quanto o amor. Ambos são sentimentos intensos e extraordinários. Tão fortes que nos levam a níveis que jamais poderíamos imaginar. E, se cada um possui seu poder separadamente, senti-los juntos por uma mesma pessoa tornar-se sufocante. Sem perceber, fui me afogando nas ondas violentas do seu mundo e me asfixiando na linha tênue entre o amor e a impetuosidade. Deixei que minha certeza se tornasse em dúvida se fiz do meu inimigo um aliado. Permiti que uma brecha no meu coração se abrisse sem saber que aquele seria o começo do nosso fim. Porque eu não estava ali para ser mais uma em sua vida. Estava ali para fazê-lo pagar. Mesmo com o meu coração em suas mãos e minha guarda baixa, ele nunca pode imaginar do que eu era capaz. Não quando ele estava irreversivelmente apaixonado por mim. Não quando sabia que eu estava irreversivelmente apaixonada por ele. O que ele não sabia, no entanto, era que nenhum amor seria capaz de me fazer voltar atrás sem minha promessa. Capítulo 1. Maxine Woos. Meu irmão foi brutalmente espancado. Eu soube disso no meio da noite. Quando meu pai Jonathan me acordou e disse que o Hospital Geral de Nico ligou, comunicando que Carter estava em cirurgia. Enquanto Jonathan e eu entrávamos no táxi, ele me questionava sobre onde Carter estava e o que tinha acontecido. Como se, de alguma forma, eu fosse sua parceira de crime e tentei me manter calma. Eu não sabia onde meu irmão estava naquela noite da mesma forma como já não sabia nada sobre ele. Tudo o que eu podia me lembrar de horas atrás era que estava bonito antes de sair. Com uma bermuda escura da qual eu me recordava bem. Minha ex-melhor amiga. E uma camisa polo branca que me parecia ser cara demais. Disse a ele para que tomasse cuidado quando simplesmente avisou que iria a grave uma festa na universidade vizinha com alguns amigos. E ele riu com uma prepotência irritante quando tentei alertá-lo sobre o quão diferente estava se tornando por conta daquele novo ciclo. Eu sabia bem o tipo de amigos que ele havia arrumado. Honestamente, eu não gostava desse novo Carter, o cara que carregava um sorriso bêbado e parecia esconder mil segredos por trás de seus olhos escuros. Eu gostava do outro Carter. O que era meu confidente e meu braço direito, um cara legal e gentil que não costumava agir como um completo irresponsável. Eram quase 3 da madrugada quando entramos na recepção vazia do Hospital Geral de Nico. Salvo por 2 ou 3 pessoas que aguardavam atendimento na sala de espera ao lado. Seguimos direto para o balcão, onde a recepcionista coletou nossos dados e informou que Carter havia sido deixado na calçada do hospital por um carro que ninguém conseguiu identificar. Ele simplesmente foi largado ali. De qualquer jeito, como um saco de lixo, aquilo embrulhou meu estômago. Só percebi que meus dedos tremiam quando toquei a alça da mochila que a mulher me entregou. Alegando ser de Carter, nervosa, a coloquei sobre os ombros e caminhei até a ala de espera. Observei Jonathan com sua expressão preocupada e me sentei ao seu lado murmurando que tudo ficaria bem. Já fazia um tempo que estávamos aguardando. Então resolvi abrir a mochila de Carter e verificar o que havia ali. Jonathan estava com a cabeça encostada à grave parede, de olhos fechados e imerso demais em sua angústia para notar o que eu fazia. Respirei fundo antes de puxar o zíper e começar a vasculhar um dicionário grosso, um livro antigo de filosofia, papéis de provas, preservativos e um pacote de biscoito aberto. Fechei a mochila. Para o meu alívio, não havia nada além da bagunça típica que ele fazia. Poucos minutos depois, quando a porta da sala irrompeu como um livro pesado arrastado da estante e a médica caminhou em nossa direção, meu coração acelerou violentamente. E assim que a mulher sorriu para nós com pesar, eu soube que não voltaríamos para casa com boas notícias. Engoli a saliva, sentindo meus dedos suarem. Senhor Woos, ela cumprimentou Jonathan e em seguida a mim. Ajeitou seus óculos quadrados sob o nariz fino e verificou algo em sua prancheta antes de prosseguir. A cirurgia foi finalizada há alguns minutos e ele precisará continuar no CTI. Carter teve traumatismo craniano e no momento está estável. Mas por consequência das pancadas muito intensas que recebeu na região da cabeça, infelizmente perdeu a capacidade de locomoção. Nós o conduzimos ao coma.
Por enquanto, a fim de minimizar a dor física e realizarmos os próximos procedimentos necessários. O choque de horror atravessou meu corpo. Meu filho não irá mais andar. Há diversos tratamentos, mas tudo depende da gravidade, por isso ele ficará internado para que possamos saber a seriedade exata das lesões. Algumas funções são desempenhadas por mais de uma área. Sr. Woods, em alguns casos as áreas íntegras do cérebro assumem as funções perdidas e permitem uma recuperação parcial do paciente. A médica continuou explicando. Inclusive sobre o coma de Carter, mas eu sentia que havia sido engolida por um buraco negro. Meu corpo tremia. Ele foi espancado. Não foi? Perguntei num fio de voz. A mulher moveu seus olhos até os meus. Pela aparência das lesões tudo indica que sim, afirmou, voltando a atenção para Jonathan. E a respeito disso? O hospital precisa comunicar o ocorrido às autoridades locais. Parada no fim do corredor. Observei a garota de cabelos cacheados vestida de uniforme branco que vinha na minha direção com uma prancheta fazendo meu peito apertar. Recebi sua mensagem pedindo para que eu subisse alguns andares do prédio assim que a médica terminou de falar conosco. Pam trabalhava como residente no Hospital Geral de Nico. Fazia muito tempo que não nos falávamos. Mais precisamente desde a semana em que ela flagrou Carter beijando outra garota durante uma festa na minha casa e decidiu que nunca mais falaria com os Woods, e isso inclui a sua melhor amiga. Obrigada por subir. Eu não podia descer e precisava muito falar com você, ela disse um pouco sem jeito quando se aproximou. Os olhos castanhos estavam carregados de preocupação. Acabei de saber que Carter está em coma. Sinto muito, Max. Assenti com os olhos ardendo, incapaz de responder com o nó invisível que parecia amarrar minha garganta. A recepcionista disse que o largaram na calçada do hospital. Mas aparentemente ninguém conseguiu ver quem foi, murmurei, balançando a cabeça negativamente. Vamos esperar que a polícia verifique as câmeras de segurança e localize o dono do carro que o deixou aqui. Mac. Eu estava chegando para o plantão quando tudo aconteceu, confessou o baixinho olhando para os lados como se estivéssemos compartilhando algum segredo. Foi de longe. Estava escuro, mas vi alguns caras. Eles puxaram o corpo de Carter para fora do carro, depois foram embora. Tentei ver a placa, mas estava coberta. Fiquei desesperada, a princípio achei que fosse um assalto, mas depois... Ela fechou os olhos por um momento, quando vi que era o Carter sendo levado para a sala de cirurgia. Fiquei desesperada, tinha tanto sangue que achei que estivesse morto. Aquela sentença fez um arrepio percorrer minha espinha. Eu não posso nem mesmo pensar em perder meu irmão. Então respondi sentindo um aperto no peito. Tem alguma noção de quem pode ter feito isso com ele? Talvez, respondi. Carter entrou para a Fraternidade dos Nebulosos no início do ano, desde então vive na sombra deles e eu acho que você sabe o que rola no submundo daquele lugar, não é? Tráfico de drogas. As palavras saíram com amargura. Richard. Tobias, primo da Beatrice, todos também estão envolvidos no esquema de Chasquelan. CK. Como era conhecido pelo campus, era líder da maior fraternidade masculina do país. O cara era o típico baiboy arrogante e prepotente que se achava o dono do mundo com toda sua beleza esmagadora e seu maldito dinheiro sujo. Eu o detestava sem nem mesmo conhecê-lo. Acha que Carter pode ter sido espancado por dívida ou algo assim? Perguntei. Ouvi dizer que Chassi não permite que os próprios membros usem nada. Além disso, não posso acreditar que Richard soubesse que Carter estava se drogando e não tenha falado com você. Nós nos conhecemos desde pequenos. Ele sempre foi o melhor amigo do seu irmão, além de ser apaixonado por você, lembra? Nós abrimos um pequeno e breve sorriso cúmplice, se bem que não duvido de mais nada. Ela voltou a ficar séria. No fundo, nós não conhecemos ninguém de verdade, não importa o quanto pensemos que sim. Havia um leve rancor naquela frase e eu sabia bem sobre o que ela falava. Então não disse mais nada e o silêncio perpetuou enquanto nos encarávamos. O olhar em seu rosto era um grito mudo de preocupação e medo. Eu queria poder abraçá-la naquele momento. Mas o muro invisível erguido naquele meio tempo distante parecia extremamente forte agora. Era tão estranho ver pessoas tão próximas se tornarem completos estranhos. Eu preciso ir. Faço plantão na ala de internação esses dias. Ela quebrou o silêncio, e eu assenti. Se precisar de alguma coisa, não hesite em falar comigo. Foi bom ver você, Max. Foi bom ver você também, respondi. Jonathan e eu voltamos do hospital com o dia clareando. E eu estava tão emocionalmente exausta que acabei pegando no sono na cama de Carter. Acordei horas depois com alguns raios de sol adentrando a janela iluminando sua fileira de livros comandada por Saco de Ossos de Stephen King.
Aquela era uma das minhas coisas favoritas nele, tinha bom gosto para os livros, havia herdado isso da nossa mãe. Ergui a cabeça e passei os olhos pela bagunça do quarto, a parede recém-pintada de preto me fez suspirar. Há algumas semanas. A mesma parede era branca e carregava alguns quadros colecionáveis incríveis de filmes antigos, O Poderoso Chefão, O Morro dos Ventos Uivantes e O Clube dos Cinco, que foram simplesmente substituídos por dezenas de pôsteres de mulheres e gangsters, que quase completavam toda a extensão da parede. Eu queria meu irmão de volta. O garoto que me abraçou quando nossa mãe morreu e não derramou uma lágrima enquanto eu chorava em seu colo dizendo que eu não poderia suportar viver sem ela. Era sempre assim. Ele vinha. Me abraçava, afagava meu cabelo e permanecia ao meu lado por horas até a última lágrima. Depois eu o ouvia trancar a porta do banheiro e ligar o chuveiro para disfarçar que estava sofrendo tanto quanto eu. Agora, tudo o que me restava era um saco de ossos. O corpo do meu irmão estava naquele hospital quase morto em uma maca. Ele não estava mais ali. Talvez nunca mais pudesse vê-lo sorrir para mim. Ouvir suas idiotices e ter seu abraço protetor, e isso me machucava demais. Puxei a mochila de carteira do chão e mais uma vez a abri, espalhando todas as coisas pelo lençol. Passei os dedos pelos livros. Abri os papéis dobrados, li e reli tudo o que podia, mas não havia nada. As provas bimestrais estavam rasgadas, não tinham nome, não tinham dono. Folheei as páginas do dicionário em busca de algum rabisco que pudesse me dizer a quem tudo aquilo pertencia. E foi então que eu descobri. Prende a respiração, os livros, todos possuíam um fundo falso. A mochila estava repleta de drogas, enquanto encarava. Perplexa, todos aqueles tabletes, saquinhos comprimidos e malotes de dinheiro escondidos minuciosamente dentro dos livros, apenas um maldito nome vinha a grave minha mente. Eu precisava encontrar Chassi Kellan. Obrigada por ouvir. Se inscreve e deixa o joinha, por favor.